A gente agora chega no novo módulo, módulo 7, e na parte 2, atos e fatos pré-junta. Início do jogo, o pedido e a pretensão. Plano de saúde é saúde ou é contrato? Essa é a nossa aula 23. Fique comigo que vai ser bem interessante, viu? Quem é legítimo para exigir do plano de saúde? O plano de saúde é a gente fala de saúde ou a gente fala de contrato? Aqui eu coloco, né, um embate de boxeadores para falar quem que pode brigar pelo o quê, né? Eu vejo que há uma confusão na cabeça de muitos profissionais da saúde, especialmente, beneficiários também, quando querem discutir contra a operadora e falam assim, olha, isso aqui é um direito meu, de operar, de pedir, parará. Mas a gente esquece que a relação com a operadora é do beneficiário. Então, quando a gente está falando de contrato de plano de saúde, será que a gente está falando só de saúde desse profissional, desse paciente, e esse profissional vai brigar para poder realizar o procedimento? Ou a gente está falando sobre cláusulas contratuais que uma parte pode exigir da outra e a outra pode ser exigida por uma e pode não cumprir? Essa é a aula de hoje. Para isso, a gente precisa delinear aqui conceitos meio que básicos, né? Então, o conceito de contratante e contratado. Em um contrato de plano de saúde, existem duas partes principais. De um lado está o beneficiário, que paga pelo serviço e busca pela assistência médica, e do outro a operadora, que assume a obrigação de garantir a cobertura contratada conforme a lei e o contrato firmado. Engraçado, esse termo contratante e contratado, a gente consegue resolver de forma fácil, mas quando a gente fala sobre pretensão, aqui a gente já tem uma certa dificuldade de entender. Contratante e contratado quem contrata é o beneficiário, que contrata a operadora, que a operadora vai disponibilizar o serviço de assistência de saúde, e o contratado é a operadora, no caso, que foi contratada pelo beneficiário. Agora, pretensão. Você sabe o que é a pretensão? Eu já falei superficialmente nas aulas anteriores, né? E o exemplo que eu dei é aquele. Sabe quando, antigamente, né, os mais antigos falavam assim, olha, aquele ali é o seu pretendente. Não sei se os mais novos utilizam esse termo. Fala para mim aí nos comentários. Mas esse aqui é o seu pretendente. Por que ele é pretendente? É quem pretende algo, é quem está pleiteando algo, pedindo, tem o interesse em algo de uma outra pessoa. Então, a pretensão no contrato é o direito que uma parte tem de exigir da outra o cumprimento do que foi combinado. É a possibilidade de cobrar a obrigação assumida, que a obrigação assumida seja realizada, seja para entregar algo, prestar um serviço ou se abster de uma conduta. Então, a pretensão é o direito daquele que está pedindo. Ele tem o direito de ser o pretendente. Ok? Outro conceito que a gente precisa entender antes aqui de saber o que é a resistência da operadora e outros termos é sobre prestação e contraprestação. Em um contrato de plano de saúde, a prestação é a obrigação da operadora de garantir a cobertura assistencial prevista, enquanto a contraprestação é o pagamento realizado pelo beneficiário para ter acesso a esse serviço. Olha só, e se eu falasse que isso aqui pode ser o inverso? Eu estou dizendo aqui que em um contrato de plano de saúde, a prestação é a obrigação da operadora. Ou seja, a operadora tem que fazer a prestação e o beneficiário, em contraprestação, pagar. Mas eu posso falar também que a operadora pode, o dinheiro do beneficiário pode ser a prestação, ou seja, ele está pagando e está falando, olha, eu estou fazendo aqui a minha prestação, eu estou pagando a minha prestação. E você tem que, como contraprestação, me dar o serviço que eu contratei. Então, no conceito de prestação e contraprestação, pode haver uma confusão. Ela é irrelevante, mas é uma curiosidade para a gente poder posicionar na legitimidade, porque é isso que a gente está discutindo aqui. É saúde ou contrato e quem é que pode exigir do outro. Ok? Então, a gente precisa entender que, por mais que um plano tenha como objeto a prestação de um serviço à saúde, se o contrato não previr determinado tratamento, ainda que o paciente esteja à beira da morte, a operadora não custeará o tratamento. É um business. Olha só, sem dúvida alguma, é um business, é um negócio. A gente não está falando de saúde, a gente está falando de dinheiro. Infelizmente.
Por mais que se diga que um contrato de plano de saúde tem como finalidade principal a saúde, trata-se de um contrato e que por isso possui direitos e deveres a serem cumpridos pelos contratantes. Se fosse saúde, que a gente está discutindo, que a gente discutisse aqui em plano de saúde, na hora que uma pessoa precisasse de atendimento, o plano não hesitaria em pagar. Porque não se duvida que determinada pessoa tenha uma doença, né, quando está tudo certo. Por quê? Porque o laudo do médico, o médico é responsável, tem exames. Então, a maioria das vezes não se discute se aquele paciente está doente ou não. Se discute se a operadora tem a obrigação ou não de cobrir. Se não constar no rol da ANS, ela não vai cobrir. Mas eu estou doente, eu sei, meu amigo, eu lamento por você, mas eu não tenho essa obrigação de cumprir. Entendeu? Por que é importante a gente estabelecer se é saúde ou contrato e quem é que pode exigir do outro? Não é o profissional que pode exigir da operadora. Essa é a primeira definição que a gente tem aqui. É o beneficiário. E quando o beneficiário vai exigir da operadora, ele tem que ter em mente que não é saúde, que é um contrato. E que se tiver previsto no contrato tem cobertura, se não tiver previsto no contrato não tem cobertura. Ah, Marco, mas o rol da ANS ele é exemplificativo, um taxativo mitigado, então ainda que não esteja previsto no contrato, tem a obrigação de cobertura. Ok, aí você vai discutir outras coisas, né? Se existe um tratamento dentro do rol, se o tratamento indicado tem eficácia, a gente vai discutir diversas coisas, mas não vai se ficar analisando, tá doente, não está doente, realmente, olha, é uma pena, mas eu vou pagar esse tratamento. Não vai, a operadora não vai. Eu estou em câncer terminal, preciso desse medicamento. Se o medicamento não estiver certinho do jeito que a operadora quer, ela não vai pagar. Ok? Essa aula é para a gente entender que não se trata de saúde, se trata de contrato. E quando você coloca isso na cabeça, você enxerga de uma forma diferenciada. Porque se um paciente pretende a prestação de um serviço pela operadora e você, como atuante profissional da saúde, enxergar que ele não está pedindo um favor, que ele não está pedindo clemência, não está pedindo saúde, mas sim um contrato, você vai começar a observar que você vai precisar responder as juntas, você vai precisar responder o desempatador, você vai precisar realizar determinado exame e que a operadora tem o direito de questionar. Essa é a ideia. Não é saúde, é contrato. Beleza? Próxima aula, a gente continua aqui atos e fatos pré-junta, né? Início do jogo, o pedido e a pretensão, o esqueleto de um laudo. Primeiro a gente vai listar o que tem, depois a gente vai aprofundar para ensinar o que deve ter constante num relatório. Fique comigo, até a próxima aula. Um abraço.